Olá e sejam muito bem-vindos ao posto emissor número 52. Rumo ao desconfinamento, estamos hoje nos nossos estúdios de Paço de Arcos para mais um episódio do podcast semanal da Blitz. Do outro lado da linha ou da chamada Zoom está um músico nascido em Angola, criado no Minho e viajado pelo mundo. Com a sua banda de sempre, em 2019, lançou um álbum que parecia antecipar a distopia que chegaria pouco depois. Hoje temos connosco um homem das leis, um performer único e também um amante da natureza, Adolfo Luxúria Canibal, vocalista dos Mão Morta. Bom dia, Adolfo. Obrigada por aceitares o nosso convite. Como estás hoje? Olá, bom dia. Estou, muito mal dormido. Tive uma noite terrível, mas tirando isso está tudo ok. Muito bem. Vodka para testar. Corro peste, corro muda, sempre a rock and rollar. Adolfo, há coisa de um ano, mais ou menos, falaste com o Expresso sobre o confinamento, o início do confinamento, na altura, não é? E dizias que até nem te estava a saber muito mal aquele recolhimento do início. Imagino que por esta altura esse sentimento já não perdure. Não, o primeiro confinamento soube-me realmente, verdadeiramente bem. Acho que estava a precisar de uma pausa, de refocar tudo, não é? E foram 2 meses, não foi mais que isso, acho eu, que foram 2 meses maravilhosos em família, eu e a minha mulher, os dois, os animais. Eu vivo na cidade, mas no limite da cidade com o campo, de maneira que não tenho problemas de falta de espaço. Posso sair sempre que quiser e passear e fazer quilómetros a pé com o cão, por exemplo. De maneira que foi verdadeiramente idílico esse confinamento. Confesso que este segundo já não está a saber da mesma forma. Talvez porque as expectativas eram de começar a fazer concertos, porque entretanto, à conta do primeiro confinamento, fizemos um disco que começava a ser apresentado ao vivo exatamente 2 dias depois do segundo confinamento ser decretado, portanto foi cortado. O disco acabou por não chegar às lojas porque, enfim, as lojas estão fechadas, tirando as cadeias de eletrodomésticos que vendem discos. Todas as outras, as lojas de discos estão fechadas, de maneira que o disco acabou por não circular, circulou apenas no formato postal ou através dos streamings, das redes de audição pela net, mas não é visível, não é a mesma coisa. E sobretudo o não poder defendê-lo ao vivo, que era uma coisa que os poucos concertos que fizemos antes do disco sair estavam a correram lindamente, estavam cheios de pica, e de repente isso veio-nos cortar, este confinamento veio-nos cortar, e acho que isso caiu muito mal, nem fiquei com vontade de fazer mais nada, para ser sincero. Claro. Ao contrário do primeiro confinamento, que foi muito criativo, que aliás deu origem a este disco, né? A este espetáculo. Neste segundo confinamento não apetece fazer rigorosamente nada, não apetece ser criativo, não apetece, a pessoa apetece é que isto passe, né? Claro. Portanto, acho que são 2 sensações, são 2 vivências de confinamentos diametralmente opostas. A paciência vai-se esgotando, não é? E aquela sensação de não vermos uma luz próxima ao fundo do túnel também não é nada animadora.
Sim, mas isso nunca não era expectável, quer dizer, se bem que o ano passado não sabíamos pouco, portanto pensávamos inicialmente que era passado um mês, que estava tudo bom. Depois começamos a ter mais consciência e a pôr as coisas lá mais por uns meses à frente. Depois começámos a pensar que se calhar ainda ia haver uma segunda vaga. Portanto, nunca foi expectável que a coisa, ou que a coisa não fosse longa a partir de determinada altura, né? Mas não é tanto isso, nós até hoje até sabemos uma coisa que nunca soube antes, até sabemos um calendário de desconfinamento, mas não é por sabermos um calendário de desconfinamento que a coisa se torna mais suportável, não é? É mesmo porque havia outras expectativas neste momento e essas expectativas foram todas cortadas, não é? E o que não sabemos verdadeiramente é se, apesar do desconfinamento de estar calendarizado, o comportamento das pessoas que devem estar todos como eu, devem estar todos fartos disto, portanto, e as pessoas começam a ser um bocado irracionais no seu comportamento. E eu cada vez que tenho que sair para ir ao supermercado ou ir trabalho, eu vejo, mesmo no tempo ainda não desta semana em que o desconfinamento já começou, já há algumas lojas de rua abertas, etc., mas ainda no tempo em que estava tudo fechado, as pessoas estavam todas na rua e estavam todas com um comportamento quase normal, tirando as máscaras, porque mesmo o distanciamento físico, eu vou ao supermercado e sinto que as pessoas estão-se a marimbar para o distanciamento físico, portanto as pessoas têm comportamentos já quase suicidários, e isto faz-me pensar que vai haver uma quarta vaga, que vai haver uma quinta vaga, que isto vai ser uma coisa que nunca mais vai acabar tão proximamente, e a culpa é toda de nós individualmente, porque de facto estamos fartos e já não estamos a ser racionais. Eu ontem estava a recordar o álbum que os Mão Morta lançaram em 2019 e que começa com umas tiradas, bem, vou resumir um bocadinho, abreviar um bocadinho. O mundo não é mais um lugar seguro. As pessoas, para se protegerem, inventaram uns rígidos fatos herméticos que lhes impedem o toque, o beijo e o amor. No disco fala-se de um apocalipse, um pós-apocalipse ambiental, não de uma pandemia, mas no fundo já se estavam a antecipar os sinais desta tragédia global. Sim, digamos, o ambiente em que acabamos por um bocado sobreviver neste dia-a-dia é um bocado parecido com esse ambiente, de uma forma genérica, descrito no disco, se bem que no disco a coisa fosse muito mais radical, não é? E muito mais fim de linha. Felizmente no nosso cotidiano esse fim de linha não está assim tão próximo, longe disso, mas sim, mas o ambiente geral é o mesmo, ou seja, este lado de nós enquanto ser gregário deixarmos de poder praticar essa gregaridade, estarmos todos isolados em nós próprios, todos fechados, e ainda aqueles que têm família ainda têm algum contacto próximo com algumas pessoas que fazem parte do seu agregado familiar, mas aqueles que vivem sozinhos ou aqueles que estão em idade de mudar de agregado familiar, de constituir família, esses estão perfeitamente coartados, não é? Eles querem libertar-se da família e encontrar novos amigos ou novas amigas, e de repente vêm-se impossibilitados de o fazer. Isso é uma situação terrível no nosso cotidiano, mas a situação que era descrita no disco era uma situação muito mais extrema, não é? Nem sequer no agregado familiar podíamos ter esse contacto. Claro, mas não deixa de ser curioso, porque há vários discos que saíram nos últimos anos, portanto nos anos antes da pandemia, que de certa forma parecia que já antecipavam. Outro dia alguém me dizia, mas isso é o papel dos artistas, é apanhar os sinais e é falar daquilo que ainda não aconteceu, mas que já se pressente, não é, no fundo. É curioso. Sim, esse ambiente. De facto não se pressentia que pudesse haver uma pandemia, se bem que já se falasse, o Bill Gates já falava disso, mas não era provavelmente uma coisa evidente pensar que poderia haver uma pandemia que nos poria neste estado.
uma pandemia microscópica, né? Mas eram perceptíveis outros sinais, nomeadamente aqueles que são referidos no disco, e esses continuam evidentes, que são os sinais ambientais de todo o género, se bem que uma pandemia também é um sinal ambiental. Né? Exato. Mas os sinais ambientais de outros tipos, ligados ao aquecimento global, nomeadamente, esses são perceptíveis, não é preciso ser artista para perceber, só é preciso ser mente apto para não perceber. Exato, e mesmo agora falar-te disso, trabalhando tu enquanto jurista na área ambiental, deves ter uma visão se calhar mais informada sobre esta pandemia, que tem implicações ambientais muito vincadas, quer nas eventuais origens, quer nas consequências. Achas que isto vai fazer com que as pessoas pensem no impacto que tem no ambiente de uma forma diferente, ou vamos voltar todos à despreocupação de antes, quando isto passar? Eu acho que vamos todos voltar à preocupação. Não é pela pandemia que não voltaremos à despreocupação de antes. Eu acho que as pessoas poderão, se quiserem, se estiverem interessadas em ganhar sensibilidade relativamente às questões ambientais, mas não é a pandemia, a ligação ambiental da pandemia não é assim tão direta que faça sequer as pessoas associarem a problemas ambientais, nomeadamente a ligação do ser humano com as espécies e na produção massiva de espécies para diversos fins económicos, né? Não é por aí que essa ligação não é tão evidente que faça com que as pessoas abreviem o seu cotidiano e o seu dia-a-dia e a sua despreocupação cotidiana para ter um comportamento diferente. Mais facilmente procuram soluções, entre aspas, soluções que não são soluções, mas reações mais imediatas que mandar a bater nos asiáticos, não é? Como agora se vê nos Estados Unidos. Por exemplo, é a irracionalidade a vir ao de cima. Era o que eu ia dizer, seres muito, muito pouco racionais no fundo. Tenho reparado que também tens dado por ti nestas últimas semanas a revisitar o teu arquivo fotográfico, vais partilhando fotos antigas dos Mão Morta no Instagram, por exemplo. Tu sentes que eras mesmo tu em todas aquelas fotos, ou há coisas que tu pensas, como é que eu fiz isto? Ainda te identificas com cada gesto artístico, digamos assim, ou há ali coisas que já te parecem muito distantes? Elas parecem todas muito distantes, mas sim, aquilo são coisas que simultaneamente são muito próximas. Eu lembro-me de todos aqueles acontecimentos, todos aqueles concertos, todas aquelas performances, etc. Portanto, estão ligadas umbilicalmente a mim, portanto não há esse distanciamento assim tão grande, não é? Ainda por cima se fossem fotografias novas em que eu de repente me revisse mais novo, ou me revisse com uma postura que não me lembrava, aí haveria esse choque da distância absoluta, mas aqui são fotografias que fazem parte, como dizes, do meu arquivo, são fotografias que eu conheço, portanto nem sequer há esse choque, não é? Portanto, fazem parte do meu passado, não tem relevância particular para além disso, de terem sido coisas que foram feitas, não me fazem chorar ou suspirar pelo tempo perdido, ou pelo tempo passado, ou pelos erros que foram feitos. Não há aqui nada disso, há apenas o mostrar de coisas que para a maior parte das pessoas não são conhecidas ou que já esqueceram. No fundo é apenas um partilhar de um património que eu tenho e que no momento em que não apetece fazer rigorosamente nada, pelo menos partilho aquilo que já foi feito, mas não passa disso, nem sequer é nostalgia. Claro. Olha, existe, vejo. Claro. A nostalgia também acontece mais quando não há presente, não é? Digamos assim, os Mão Morta, apesar desta pausa que todos têm que fazer devido à pandemia, continuam a editar, continuam no ativo, portanto não há tanto. Sim, nós estamos com uma ata de projetos em mão, se bem que o apetite de fazer coisas não seja muito, o que é certo é que os prazos existem e tem que as fazer, né? Não é aquele fazer como aconteceu no primeiro confinamento, não há aquele apetite de fazer coisas novas, de fazer coisas
pelo simples prazer de fazer, sem ter uma obrigação, ou sem ter um incentivo externo a obrigar que as coisas sejam feitas. Neste momento essa vontade não existe, mas existem obrigações, existem prazos, e nós estamos a trabalhar, e nós, Mão Morta, estamos a trabalhar, até porque temos 2 espetáculos novos apesar de ainda não termos feito os espetáculos de apresentação do último disco, iniciamos apenas a digressão dessa apresentação, depois foi tudo cancelado e continua cancelado. Portanto, está previsto que arrancar, nomeadamente concertos de apresentação em Braga, que ainda nem sequer o fizemos, não é? Está tudo previsto arrancar agora no fim do confinamento, mas temos já 2 espetáculos programados, um de comunidade e mais um trabalho sobre um filme, Rapsódia Satânica, portanto programados para estrearem este ano, 2021, de maneira que estamos a trabalhar neles. Isso tem que ser feito. Para além disso, há também os espetáculos que vieram que foram cancelados na altura por causa do primeiro confinamento, e que entretanto o segundo confinamento também já cancelou as suas reposições, e que tem uma terceira reposição prevista, uns de espetáculos de estilhaços, outros espetáculos com crack, e também os tais espetáculos de apresentação do Eliante, que ainda não foi feito nenhum, quer dizer, o disco ainda não foi apresentado ao vivo oficialmente desde que o disco saiu, né? De maneira que vamos começar a fazer isso mal o confinamento o permita. Portanto, digamos, não estamos propriamente parados, mas o ritmo de trabalho não é propriamente o mais apetecível. Esta clausura está a criar algumas resistências pouco sãs, não é? Todos os músicos, imagino eu, têm outras atividades profissionais, não é? Além da banda. Sim, todos temos, sim, a banda são os nossos hobbies, né? A música é o nosso hobby, é o nosso divertimento, é o nosso lado social, etc. Portanto, também por aí sempre bastante afetada, porque o nosso lado profissional, digamos, o nosso ganha-pão não tem nada a ver com a música, né? Esta situação tem sido especialmente gravosa para quem não tem outras formas de obter receitas, não é? Sim, isso para quem depende exclusivamente da música e face à falta de apoios concretos, agora começou a haver umas coisinhas, mas nada de muito significativo, porque durante este tempo todo, durante este ano, já fizemos um ano, né? Durante este ano os apoios para quem vive da música são ridículos, né? Eu lembro que no ano passado os Mão Morta atuaram na festa do Avante, na altura falaram com um jornalista da Blitz. Tu disseste que enquanto a Graça Fonseca for Ministra da Cultura não tens fé nenhuma que as coisas corram bem, continuas a pensar assim? Infelizmente a realidade tem mostrado a certeza e a veracidade dessas afirmações, não é? Porque o António Costa falou agora que finalmente está em cima da mesa o Estatuto dos Intermitentes do Espetáculo. Mas já está em cima da mesa o Estatuto dos Intermitentes do Espetáculo desde o tempo de Passos Coelho, quer dizer, acho eu, o problema é não sair de cima da mesa, não é? Os apoios à cultura concretos, de músicos, técnicos, individuais, etc., saíram agora há 2 meses, eu como não tenho direito a eles e não os reivindico para mim, portanto acho muito bem que não tenho direito, não preciso, mas como não tenho direito não sei exatamente se as pessoas já estão realmente a receber, mas pelo que ouço acho que ainda não sequer, portanto acho que passado um ano, as pessoas surgir qualquer coisa de concreto que não sejam fantasias, de apoios concretos a pessoas, por muito pouco que seja, e é pequeno, mas pronto, mas pelo menos ajuda a coisa, mas só passado um ano é que surgem esses apoios, quer dizer, é um absurdo, não é? Claro, um ano muitas vezes sem dinheiro para as despesas básicas, não é? Pois. É o que se passa também não só com os músicos, mas com os técnicos e
Toda a Sim, gente mas os técnicos é o principal problema, porque são pessoas que que vivem da profissão, não podem fazer de outra maneira, não podem acumular, mas também há muitos músicos que são dedicados a 100% à música, portanto não têm outras, não fazem como nós da música um hobby, e que é o facto da música estar suspensa, para eles é um transtorno enorme, até porque são muito raros aqueles que conseguem ganhar ou guardar pés de meias, não é? Claro. Achas então que esta criação do Estatuto de Trabalhador Intermitente que está na mesa há tanto tempo podia então ser uma solução execuível? Pode, por uma razão muito simples, porque a partir do momento que tu deixas de trabalhar por qualquer motivo, nomeadamente pela intermitência ligada à profissão, isto é, porque entras numa época baixa em que não há concertos, para falar no caso dos músicos, porque o estatuto não é só apenas para músicos, nem para técnicos de música. A partir do momento que entras numa época baixa ou numa época de criação em que não fazes espetáculo, em que não entram diretamente dinheiros, tu tens um direito a um subsídio de desemprego, como qualquer pessoa que esteja desempregada. A diferença entre um desempregado normal e um intermitente é que os ciclos da intermitência são outros, porque os ciclos da profissão são outros. E a partir do momento que tu tens uma pausa como esta, em que não consegues trabalhar, isto equivale imediatamente a um desemprego, portanto passas a receber subsídio de desemprego. Neste momento tu tens recibos verdes, com recibos verdes não está de subsídio de desemprego, não está nada. Claro. O recibo verde é uma aberração em termos de segurança social, não é? Porque não está segurança nenhuma, tu é como o pequeno empresário, tu ou trabalhas ou estás tramado, não é? E com essa mudança do estatuto, mesmo os apoios extraordinários, no limite, deixariam de ser necessários, porque haveria um automático subsídio de desemprego. Claro. Quer dizer, o recibo verde era uma coisa inicialmente criada, julgo eu, para situações excepcionais, e depois tornou-se uma espécie de contrato, não é? E devia ser uma coisa, o recibo verde devia ser uma coisa excepcional, mas depois também há profissões liberais que precisam do recibo verde. Mas normalmente são profissões ligadas são recibos ligados a profissões muito bem remuneradas, sejam médicos, sejam dentistas, sejam advogados, etc. Todos eles trabalham a recibo verde, supostamente. Mas se por acaso estiverem doentes, ou se estiverem de férias, ou seja qual for o motivo, eles têm um pé de meias que lhes dá para suportar isso, não precisam do tal subsídio de desemprego, né? Claro. A maior parte das pessoas que trabalham a subsídio verde neste momento em Portugal são pessoas que não estão nessas condições, são pessoas que ganham no dia a dia pouco, consomem no dia a dia, não têm capacidade de ganhar pés de meios, e quando por algum motivo não conseguem trabalhar, não têm direito rigorosamente praticamente a nada, não é? Não há subsídio de desemprego para essas pessoas, não há subsídio de férias, não há subsídio de doença, não há nada. Portanto, uma pessoa que trabalha a recibos verdes está completamente desamparada socialmente. Ainda voltando ao que disseste no ano passado, na altura da festa do Avante, uma das coisas que criticavas na Ministra da Cultura era o facto de ela achar que só existia vida cultural em Lisboa e que não tinha a mínima noção do que se passava realmente no setor que tutela. Tu achas que ter, se calhar, uma pessoa que trabalhasse realmente na área, não sei, um músico, um ator, um escritor, enquanto ministro, poderia fazer alguma diferença pela positiva? Não faço, não sei, já tivemos ministros da cultura que trabalhavam na área, que trabalhavam no teatro, na música, etc. Já tivemos, e não é por aí que as coisas ficam diferentes. Depende muito das pessoas. Eu acho que o grande problema, eu não conheço pessoalmente a atual Ministra da Cultura, o que conheço dela é o que me é dado a conhecer através dos mídias, mas a impressão com que fico é que ela pertence a uma espécie de casta lisboeta que existe muito em Lisboa.
que continua a haver, como no tempo do fascismo, continua a haver Portugal como sendo Lisboa e o resto sendo paisagem. E isso é uma coisa que se nota cada vez mais esse espírito lisboeta de capital está mais afincadamente interiorizado em muitas pessoas, e que não precisam de ser lisboetas, há pessoas de fora de Lisboa que vão viver para Lisboa e que ganham esse tique. E esquecem rapidamente que os sítios onde fugiram e das dificuldades dos sítios onde fugiram se deparavam. E isso é que é terrível, não é um problema desta Ministra da Cultura em concreto, é um problema que está um bocadinho mais generalizado do que poderia e do que deveria ser, do que era sustentável e do que é sustentável, não é? Porque de facto não é só na cultura, também é noutras situações. Nós vemos, por exemplo, que só existem subsídios para transportes urbanos do parte do Poder Central do Estado para companhias de transportes urbanos de Lisboa e do Porto. Não existem subsídios desse género para companhias de outras grandes cidades, como Coimbra, ou como Braga, ou como Faro, ou como Évora. Não existem. E os exemplos multiplicam-se. Quando foi que há 2 ou 3 anos a hipótese do Infarmed ser transferido para o Porto, e não é para outro sítio qualquer, é para o Porto, porque as coisas quando se quer descentralizar pensa-se no Porto, não se pensa em mais nada, o resto do país não existe, é sempre ou Lisboa, sempre Lisboa, ou então numa espécie de manobra de diversão, o Porto. Quando aqui há uns anos se pensou em fazer essa descentralização do Infarmed, mais uma manobra de diversão para o Porto, lembramos das vozes de todo o género, a começar pelos próprios funcionários do Infarmed, sobre o horror que é mudar para o Porto, como se sair de Lisboa se entrasse numa espécie de terceiro mundo, onde nada existe, onde as comunidades lisboetas não estão presentes, e não têm que estar presentes, nem sequer se luta porque estejam presentes, se de facto não estão, porque o mundo é Lisboa e o resto é paisagem, e acabou, não há discussão possível. Num país pequeno, não é? No fundo, em 2 ou 3 horas. Num país pequeno, isto é o exemplo francês, isto são ainda a herança administrativa francesa na administração portuguesa, só que a França é um país grande e desenvolveu grandes metrópoles para lá de Paris, e este espírito parisiense, que é o espírito lisboeta, é exatamente o mesmo, tem os seus limites, porque depois há vida para além de Paris, não é? Lyon, Marselha, são grandes cidades, mas mesmo outras cidades mais pequenas continuam com este espírito de local e que vivem bem sem Paris. Agora, em Portugal, como é um país pequeno, de facto não há esta capacidade de criar grandes metrópoles, mesmo o Porto não consegue criar esta metrópole, porque a sombra de Lisboa sufoca tudo. Acho que era o Miguel Esteves Cardoso que tinha uma crónica, já dos seus outros tempos, não atual, que era que a rivalidade entre Lisboa e Porto era uma manobra de diversão para as pessoas não perceberem que não havia mais nada além de Lisboa e Porto. Pronto, só havia essas duas alternativas em termos de algum tipo de poder, e mesmo assim, obviamente, com muitas assimetrias, não é? Portanto... Mas, enfim, eu, por exemplo, eu acho neste momento nós não temos regiões administrativas, mas na prática já as começamos a ter e já estão delimitadas, e uma das regiões administrativas que existem é o Norte, não é a região do Porto e Val do Douro, é o Norte. Onde Braga, que não tem nada a ver com o Porto, está inserido, e é completamente subalternizado relativamente ao Porto em qualquer situação em que esteja o Norte em causa. Depois há uma região centro, mas depois não há nenhuma região sul. Exato. Há uma região Lisboa, mais uma vez, Lisboa aqui a saltar como região independente relativamente a todas as outras. Depois há o Alentejo, que é a única região que eu considero que de facto é uma região, depois há o Algarve, que é outra região que também é uma região, mas não há região sul, há centro-norte, mas não há sul. E depois há Lisboa, e havendo Lisboa, eu
posso perceber que Lisboa, como uma grande metrópole que possa existir enquanto região, porque tem problemas específicos de grande metrópole, mas não percebo porque é que não há região do Porto e o Vale do Douro, porque tem exatamente a mesma similitude com a de Lisboa, e porque é que não há uma região do Minho, por exemplo, que tem características intrínsecas e únicas, que não tem nada a ver com Trás-os-Montes, nem que tem nada a ver com o Porto. Quer dizer, há coisas que eu não percebo. Porque é que não há uma região da Beira, em vez de haver uma região do centro? Porque a Beira tem características únicas e que são as características beirásicas. Isto vem, esta divisória vem do tempo da Primeira República, das províncias, mas tem muito mais razão de ser, e tem muito mais adesão à realidade sociocultural e mesmo geográfica, do que provavelmente estas regiões do norte ou do centro de Lisboa e Vale do Tejo, quer dizer, mas isto diz muito desta ideia hegemónica de Lisboa sobre o resto do país, diz muito deste tratamento provincial que Lisboa faz de tudo o que não seja Lisboa. Sim, eu posso dar aqui um exemplo. Eu sou de Gaia. Quando vim viver para Lisboa, chegaram-me a dizer coisas como: és de Gaia, deves conhecer um amigo meu, ele é de Braga. Exato. Típico. Um bocadinho, não é exatamente a mesma coisa, não é? E mesmo agora na pandemia também se viu-se e continua a ver-se essa divisão, quando se mostram os casos por região. É o norte, mas o norte... Sim, outra anedota típica, como essa que tu acabaste de contar, a Fátima Campos Ferreira, num dos seus programas, que tinha lá um convidado qualquer, que era da cidade de Braga, e ele estava a falar de problemas urbanos concretos, e a Fátima Campos Ferreira, não é? Vira-se, sim, Braga também tem lá uns prédios, não sei o quê, uma coisa assim, Braga também tem uns prédios, também tem arranha-céus, estranho, loucura. Mas de facto também tem problemas urbanos desse nível, não é só Lisboa. É o desconhecimento, não é? É o umbiguismo lisboeta, não é? Sim, eu tive um senhorio que me dizia coisas como: os seus pais lá em Gaia devem se entreter na terra, lá na província. Exato. Sim, essa expressão vem da província, não é? Exato. Ou vai para a província, é uma expressão típica, vem do princípio do século XX, mas perdura e continua a estar muito enraizada nas lisboetas, nas realidades lisboetas. Sim, sobretudo na mentalidade. Adolfo, mudando um bocadinho de região, ontem quando estava no YouTube a ver comentários ao último disco, vi que há bastantes fãs do Brasil. Vocês continuam a ter alguns ouvintes por lá, não é? Sim, nós desde que existe a net, ou seja, desde o princípio deste século, fomos ganhando uma multitude de fãs do Brasil, para grande nosso espanto, porque nós não quer dizer, acabamos por ir lá depois, mas não existíamos no Brasil, não tínhamos quaisquer contactos com o Brasil, e foi a net que nos levou para o Brasil, não é? Uhum. E não só a net, mas a net foi essencialmente. E quando fomos tocar ao Brasil, à virada cultural de São Paulo, uma coisa engraçada que nos aconteceu lá, que nos deixou perfeitamente perplexos, é que nós estávamos a chegar, nós tocámos à noite, às 3 da manhã, ou coisa parecida, portanto estávamos a chegar ao sítio onde íamos tocar, que era numa grande avenida, na Avenida São João, lá no centro de São Paulo, o palco no meio da avenida, uma multidão enorme, e nós estávamos depois de muitas voltas lá pela cidade para contornar aquilo, porque aquilo a virada cultural são 24 horas de música em todo o centro de São Paulo, portanto com a multidão não é incomparável ao São João, nem é comparável ao Santo António, porque é todo o centro de São Paulo com milhões de pessoas, né? Portanto aquilo é mesmo indescritível, são com vários palcos, são 20 e tal palcos, 30 palcos, por uma coisa enorme. Nós tocámos no palco, no chamado palco internacional,
e mais ligado ao pop rock, havia outros palcos internacionais, e estávamos a chegar pelas traseiras do palco, uma confusão enorme, saímos da carrinha e de repente ouvimos alguém a chamar por mim, Adolfo, depois chamaram pelo Miguel, e nós viramos, havia um tipo que era imigrante, era português, imigrante no Brasil, que estava lá, que era o que nos chamou, mas logo a seguir apareceu um grupo enorme, 5, 6 pessoas, de brasileiros, que também se juntou para pedir autógrafos e não sei o quê. E então o que é que eles nos contaram? Que tinham vindo de propósito de uma terra, de uma cidade de Fortaleza, salvo erro, que fica a 1000 e tal quilómetros de distância de São Paulo, de propósito para nos ver. Porquê? Porque era um grupo que tocava a fazer covers dos Mão Morta, portanto era uma espécie daqueles grupos que existem pós-Pink Floyd, pós-Beatles, ou seja, que encarnam a banda cujas músicas estão a tocar. Portanto, eles tinham uma banda dessas que tocava pela região lá de Fortaleza, mas com base nos vídeos da net, porque nunca tinham visto ao vivo, portanto queriam ver ao vivo para ver como era, para conseguirem reproduzir melhor os nossos espetáculos, o que nos deixou, não fazíamos ideia que isso fosse possível, quer dizer, que não fazíamos ideia que isso sequer existisse relativamente a nós, que tivéssemos essa importância, muito menos no Brasil, não é? Claro. Mas pronto, e lá estivemos com eles um bocado e depois fizemos o concerto, mas pronto, mas isso é exemplificativo do que nós tínhamos no Brasil, né? Eu lembro-me de ir, por exemplo, à livraria, aquela grande livraria de São Paulo, a Cultura, salvo erro, livraria Cultura, que fica na Avenida Paulista, e estar lá dentro a ver livros, aliás, trouxe alguns livros que existem em edição brasileira e que não existem em português, nomeadamente relacionados com música, e estava lá a ver livros e de repente vem um tipo, um vendedor da livraria, ter comigo, a perguntar se eu não era o Adolfo. Eu não sei o que era grande fã dos Mão Morta, que ia tentar estar no dia seguinte no concerto do tal da Avenida São João para nos ver. Portanto, isto é uma coisa que é habitual, ou mais ou menos habitual, acontecer em Portugal. No Brasil não estava nada à espera. Claro, impressionante como conseguiram viajar assim, não é? Viajar a vossa música. Exatamente, só tocamos dessa vez em São Paulo. No Brasil só tocamos uma vez, mas apesar disso, e eu acho que é uma coisa mais centrada em São Paulo, apesar da tal banda ser acho eu que era de Fortaleza. Acho que os contactos que tenho, ou as repercussões que tenho, normalmente vêm sempre dirigidas de alguém de São Paulo. Portanto, eu acho que é um fenómeno mais da grande metrópole de São Paulo do que provavelmente do Brasil, mas não é só, não se esgota em São Paulo, é evidente. Engraçado. Adolfo, aproveitaste algum dos confinamentos para escrever? Tu também escreves muito em vários registros. Sim, sobretudo por incitamentos externos, para participações em revistas, nomeadamente, mas também para agora este espetáculo que estamos a preparar, nomeadamente o espetáculo de comunidade. Tive que escrever coisas, e estou até bastante satisfeito com o que escrevi, mas o tempo dirá. Já há uma ou duas biografias dos Mão Morta. Alguma vez pensaste em escrever as tuas memórias de Adolfo? Não, eu já me pediram para escrever, quando eu digo pediram, é editoras que me incentivaram a escrever romances, nomeadamente, ou coisas, ou contos, mas em quantidade suficiente para fazer um livro. Mas francamente foi a resposta que eu aliás pensei em fazê-lo as primeiras vezes que me pensaram em fazer, mas depois não tenho paciência, a minha preguiça é demasiado importante para ser ludibriada por qualquer outro incentivo, e essas coisas de grande fogo e memórias serão também uma escrita de grande fogo. A preguiça é mais forte, não tenho, prefiro dormir.
Compreendo. A Helena D'Água outro dia foi aqui nossa convidada e eu fiz a mesma pergunta porque ela, tal como tu, tem muito boa memória, conta as coisas com muito pormenor, e ela deu uma resposta semelhante, foi que lhe faltava disciplina para um projeto desses. Eu sou boa demais para ti, eu sei. És menos, eu sou mais. És mau e eu bem. Eu sou uma rosa em flor e tu o espinho que ela tem. Tu és a minha dor, pior. Não és homem para mim, eu mereço muito mais. Não és homem para mim, eu mereço bem melhor. Não és homem para mim, se não ouves os meus ais e só a ti tens amor. Não és homem para mim, eu preciso muito mais. Não és homem para mim, tu não me dás o que tens, só tens amor por ti. Não és homem para mim, nem és homem para ninguém. Vamos então agora passar para o tema da semana, ou seja, o desconfinamento da música ao vivo. Recentemente, o governo de António Costa anunciou as linhas gerais da reabertura da sociedade. No que toca aos espetáculos, a data a ter em conta é 19 de abril. É nesse dia que podem reabrir as salas de espetáculos e os cinemas, que, no entanto, só podem estar abertos até às 21 horas durante a semana e até à 1 da tarde ao fim de semana e nos feriados. Quanto aos grandes eventos, serão permitidos a partir de 3 de maio. No entanto, ainda não são conhecidos os pormenores desta reabertura, que terá limitações, imaginamos nós, de lotação de espaço, distanciamento social, etc. Já há alguns concertos anunciados, como o do projeto Deixem o Pimba em Paz no Coliseu do Porto a 29 de abril e no de Lisboa a 1 de maio. Também Samuel Lúria vai tocar a 3 e 4 de maio em Lisboa e a 6 e 7 de maio no Porto. Em sinal contrário, foram já canceladas as edições deste ano do Rock in Rio Lisboa e do Primavera Sound no Porto. Adolfo, como é que vês esta situação? Imaginas que alguns festivais de verão se possam realizar, talvez mais para o fim do verão, num formato adaptado? Epá, eu tenho esperança, e acho que não sou o único a ter alguma esperança que haja alguns festivais de verão, nomeadamente aqueles que me dizem mais, mais concretamente o Paredes de Cora. Os moldes em que poderá realizar-se, não faço ideia. Há uma grande nuvem que paira, que possa haver mais uma vez um cancelamento dos festivais de verão, uma vez que o exemplo, por exemplo, da Festa do Avante, que provou que era possível fazer uma espécie de festival, apesar das restrições todas ligadas à pandemia. O que é certo é que não é propriamente o espírito de um festival de verão, e uma coisa é a disciplina que se consegue numa Festa do Avante através da disciplina partidária do Partido Comunista, onde as pessoas de facto cumprem e ficam sentadas com distanciamento social, etc. Não estou a ver isso, por exemplo, no anfiteatro do Paredes de Cora. Não estou a ver o anfiteatro do Paredes de Cora com cadeiras, e muito menos o público que vai a Paredes de Cora ficar sossegadinho nas cadeiras, com máscara e a assistir aos espetáculos sem tugir nem mugir, né? Claro. É um bocado o contrário do espírito do Festival de Verão e do Paredes de Cora em particular. Mas outras hipóteses são os tais passaportes, que a Comunidade Europeia começa a falar,
para as deslocações entre Estados, mas que também podem servir para o acesso a eventos de grande público, ou que juntam muitas pessoas, como é o caso dos festivais de verão, ou a exigência de uma vacina, ou um teste feito à entrada, sei lá. Tudo é equacionável, não é? Claro. Nada sabemos, mas também é equacionável do mesmo modo o cancelamento dos festivais. Tudo está em cima da mesa. Eu espero que não haja cancelamento, até porque temos um concerto marcado para lá, mas os moldes em que Paredes de Cor ou qualquer outro festival de verão vai ser feito ainda é uma grande incógnita, mas não vai ser certamente, isso é uma certeza, nos moldes habituais. No outro dia falávamos com o João Carvalho de Paredes de Cor e ele dizia que tinha esperança que se pudesse realizar, mas que na verdade obviamente há muitas dúvidas. Uma delas é, será que em agosto pode haver campismo? Também é uma parte importante do festival, não é? Do festival, exatamente. Para muitas pessoas que vão. E tanto ele como o Paulo Ventura do Vilar de Mouros disseram que não punham de parte a hipótese de, se ainda não houver viagens internacionais nessa altura, de fazer eventualmente um festival só com artistas portugueses. E já não se colocaria a parte da disponibilidade dos artistas internacionais, não é? Sim, o ano passado o Festival F realizou-se em moldes completamente diferentes. Em vez de se concentrar tudo num fim de semana, dispersou as atuações por cerca de um mês ou um mês e meio, aos fins de semana, com as pessoas sentadas, tipo Festa do Avante, com plateias sentadas, etc. Portanto, mas o Festival F tem só, portanto, resolveu, não tinha o problema da maior parte dos festivais do verão, que é os artistas internacionais, não é? Exato. Eles funcionam só com artistas nacionais. De facto, os artistas nacionais têm outra possibilidade, de estar presentes. Mas o principal problema parece-me que não vai ser a questão das viagens internacionais, porque essas vão realizar-se como já se realizavam nessa altura o ano passado, né? No verão realizavam-se viagens internacionais, e eu penso que se vão realizar também este ano, até porque eu tenho uma viagem marcada para finais de maio, e espero realizá-la, né? Claro. Mas sim, os moldes em que as pessoas vão estar dentro do festival, como é que as pessoas, porque o festival é um sítio onde o contacto físico, mais do que no futebol, é uma realidade e em grande escala, não é? Não é só o problema do campismo. A partir do momento, mesmo que tu limites o número de pessoas que estão dentro do recinto, a tendência normal das pessoas que estão dentro do recinto é para se juntar ao palco, não é? Para se juntarem todas em frente ao palco. Portanto, o palco é um polo de agregação, e o recinto pode ser muito grande e tu teres só meia dúzia de pessoas lá, essa meia dúzia de pessoas vai estar todas juntinho ao palco. Não há, é difícil, a não ser que ponhas lugares marcados e com Claro. cadeiras ou com quadradinhos, ou seja, como for, tipo manifestações da CGTP. Exato. É difícil, ou tens que ter uma segurança enorme para conseguires que as pessoas compram esses quadradinhos ou essas cadeiras. Não é evidente, mas portanto a solução mais lógica, me parece mais eficaz, seria o tal passaporte seja por teste feito, seja por vacina tomada, de que as pessoas que têm acesso ao recinto não estão infectadas ou que não transmitem a doença, etc. E aí poderiam ter uma convivência, entre aspas, normal dentro do recinto. Mas não sei se isso é possível. Eu também não sou especialista na matéria e estou por aqui a mandar insights para o ar. Claro. No fundo não passam disso. Como é que foi tocar, por exemplo, tanto na Festa do Avante como no Festival F, para pessoas sentadas com aquelas condições de segurança? Para quem está no palco deve ser um pouco estranho. É um pouco estranho, porque não é questão nem é tanto a questão da máscara. A questão da máscara, tu passas rapidamente, apesar de não veres
e de sentir que as pessoas estão um bocadinho maniatadas por causa da máscara. O problema principal nem é esse, o problema principal é sentir que que a música que tu estás a produzir não consegue provocar, não consegue de alguma forma provocar emoção nas pessoas. As pessoas têm que estar sentadas, as pessoas não podem saltar, as pessoas não berram. As pessoas, se já foste assistir a um concerto nestes tempos de pandemia, enquanto público, eu já. Tu sentes a mesma coisa, tu vais a um teatro, estás sentada, não tens ninguém ao teu lado, não tens ninguém à tua esquerda, nem à tua direita, não tens ninguém à tua frente, nem atrás de ti, estás com uma máscara à frente e tu sentes-te um bocadinho isolado, sentes-te envergonhado se fizeres algum gesto mais expansivo. Portanto, tu estás ali um bocadinho maniatado e para quem está no palco, tu vês ali, mesmo que aquilo esteja cheio de gente, e já aconteceu, estar em salas cheias de gente, portanto esgotadas, dentro das novas condições, não é? Computações a metade ou um terço, mas esgotadas, e tu vês que as pessoas estão todas de alguma forma maniatadas e fechadas em si, sem expressar sentimentos, sem expressarem o que a música pode provocar nelas, etc. Portanto, e é uma situação um bocado fria, um bocado estranha, não é? Não é o normal de uma relação de música. A frieza, quando há música que puxa essa frieza, que se relaciona com essa frieza, é uma música mais intelectual, mas não é o habitual numa música, nomeadamente pop rock, não é? Ou na música popular. E esse estado de frieza é um bocado contra a natura, não é? E é a sensação que alguém que está no palco, mas também alguém que está na plateia sente. Sim, eu no ano passado penso que o primeiro espetáculo pós-desconfinamento que fui ver foi dos Clã no Maria Matos e pronto, havia aquela regra de não termos ninguém mesmo ao nosso lado, etc. E numa das últimas músicas, foi uma imagem que me ficou, que eu até me lembro que a rapariga estava vestida de amarelo, uma rapariga vestida de amarelo, numa das primeiras filas, levantou-se para dançar e foi logo alguém do Maria Matos agarrar nela e dizer para ela se sentar. O que eu compreendi, mas não deixou de ser assim uma coisa opressiva, não é? Enfim, sim. Fruto dos tempos. A pessoa não poder dançar ao som de uma música de que gosta, foi assim uma coisa meio simbólica. Mas sim, efetivamente é tudo isto, é contra a natura, não é? Também por isso os comportamentos demoram tanto tempo a adaptar-se. Se bem claro, que não sei se já te aconteceu. Às vezes acontece-me, acho que acontece a muita gente estar a ver um filme anterior à pandemia e pensar porque é que aquelas pessoas estão tão juntas. Não, ainda não cheguei a essa lavagem cerebral. Pronto, eu já estou bem lavadinho. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria 2 vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, é ele escravo sem ser de qualquer usurário. Se o operário soubesse reconhecer o valor que tem seu dia, por certo que valeria 2 vezes mais o seu salário. Mas como não quer reconhecer, é ele escravo sem ser de qualquer usurário.
Vamos então agora passar para a próxima parte do podcast, em que eu vou falar de um disco que tenho andado a ouvir. Neste caso chama-se Samba de Guerrilha, é do brasileiro Luca Argel. Na verdade, o Luca Argel nasceu no Rio de Janeiro, mas há cerca de 10 anos que vive em Portugal, mais precisamente no Porto. Este é já o seu 4º álbum, mas é um projeto bem diferente do anterior. Neste disco ele tenta estabelecer um paralelismo entre a história do samba, não só enquanto música de festa, mas como de comentário político, e a história do Brasil, com ênfase na história da escravatura e do racismo estrutural que perdura até hoje. O disco é composto por versões de sambas de artistas como Cartola ou Paulinho da Viola, e entre estas versões modernas, digamos assim, dos sambas, estão textos lidos pela ativista angolana Thelma Tevon, que ajudam a contextualizar momentos-chave da história do Brasil, como revoltas dos escravos, etc. O disco pode ser ouvido online e deve ser lido num jornal, e mesmo assim é um jornal que inclui estes mesmos textos com ilustrações do José Feitor. Vale muito a pena, digo eu, folhear este jornal, que pode ser encomendado no site do Luca Argel. Adolfo, conheces este brasileiro portuense? Não conheço, para ser sincero. Eu tive, quer dizer, conhecia o nome, mas sempre sem mais. Estive presente com ele, apesar de não ter falado com ele, portanto, não o ter conhecido pessoalmente, mas estive presente com ele no mesmo evento, num comício virtual da Marisa Matias aqui no Teatro Circo, em Braga, em que ele tocou uma música, e foi a única música que eu ouvi dele, portanto não é, o que é muito pouco para dizer que claro, conheço e para ter uma opinião, seja ela qual for, relativamente ao que ele faz. Digamos que o nome vem sempre associado a uma valorização, seja pelo que as pessoas que me falaram do nome dizem, seja pelo que eu li relacionado com o nome era referido, seja por qualquer motivo, há sempre uma valorização mais ou menos positiva ou mais ou menos negativa, e neste caso do Luca Argel essa valorização é mais ou menos positiva. Portanto, alguma curiosidade, mas até à data não tive ainda a oportunidade de a satisfazer. Sim, esta semana fiz uma entrevista com ele e claro que acabamos por falar do momento que se vive já há vários anos no Brasil, e eu perguntei-lhe se ele achava que estavam reunidas as condições em Portugal para acontecer o que aconteceu no Brasil. Porque não sei se tens por hábito, espero que não, ler comentários na net. Eu tenho esse hábito, e o que se vê muito hoje em Portugal é terrível, porque dá-te cabo da cabeça. Mas valeu eu tomar drogas assim, fazer menos mal. O que eu vejo Podes crer. O que eu vejo muito é uma polarização, portanto, ou és fascista ou então vais viver para Cuba, portanto tudo preto ou branco, que foi uma coisa que aconteceu muito no Brasil antes da ascensão do Bolsonaro e continua a acontecer. E pronto, ele disse que achava que em Portugal as coisas não eram tão extremadas, mas que estávamos no caminho para acontecer uma polarização desse género. Tens alguma opinião sobre isso? Não. Há fenómenos que são recentes em Portugal, porque há, digamos, uma exteriorização e uma visibilização para além desse submundo dos comentários na net, né? De repente há uma exteriorização e há uma visibilização desse comentário na nossa vida política, não é? Ou seja, desse ódio genuíno, muito portuguesinho, frustrado, que graça nos comentários da net, desde que a net existe, mas que antigamente também graçava nos cafés. Exato, nas tascas, não é? Exato. Nas tascas e não sei o quê, portanto é aquele raciocínio de bêbado inculto, e sem sequer ter humor, porque poderia haver ódio com humor, pelo menos tinha alguma mais piada, mas este nem sequer humor tem, que é de alguma forma visível, mas que não, mas que eu acho que já atingiu o seu expoente máximo, que
o candidato desse pensamento odioso teve nas presidenciais. Eu acho que ele não vai mais longe do que isso, né? E se o resto do sistema político dedicar a esse fenómeno a irrelevância que esse fenómeno merece, a coisa não tem pernas para andar para muito mais longe do que aquilo. Vamos ter que aturar não só nos comentários da net, que aí só vai quem é verdadeiramente masoquista como tu, né? Exato. Confirmo. Mas qualquer pessoa vai ter que aturar esses comentários também nas televisões, na vida pública, na política, mas pronto, mas é um mal menor da democracia, né? Claro. E chegamos assim ao final de mais um Posto Emissor. Fica o nosso grande agradecimento ao Adolfo Luxúria Canibal por aceitar o nosso convite. Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia esteve a cargo de José Sedovinho Pinto. Como é hábito, vamos finalizar com uma curta leitura do nosso convidado. Adolfo, o que nos vais ler hoje? Uma coisa do Gregory Corso, que é chamada Suicídio em Greenwich Village. Força, quando quiseres. Braços abertos, mãos espalmadas contra os lados das janelas. Ela olha para baixo, pensa em Bartók, em Van Gogh e em desenhos da New Yorker. Ela cai. Levam-na com um Daily News sobre a cara e um lojista lança água quente sobre o passeio. É um bocadinho um fait divers transformado em poesia pelo Gregory Corso, um dos grandes poetas da geração beat nova-iorquina, e é um bocadinho representativa como grandes dramas pessoais acabam por funcionar quase como uma nota de rodapé que se lava com água e bocado de água quente. Um bocadito do jornal, não é? Exatamente. Como dizia... No dever da vida social, da vida cotidiana, não é? Exato. Como dizia o Pina, não é? Que o jornalismo servia para embrulhar o peixe no dia a seguir. Exatamente. Fica a dica aqui para todos nós, jornalistas. Nada aconteceu. Nenhum sinal de uma presença cósmica.